Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar nos comentários dos vídeos, chats das lives, ou então você também pode contribuir com as produções aqui do canal através do botão valeu. Muito obrigado a todos que utilizam essas ferramentas, vocês são muito importantes para as produções do Caldeirão Furado continuarem existindo aqui, então muito obrigado. Se você não puder ajudar dessa forma, só de dar o seu like, deixar o seu feedback aqui no comentário, compartilhar o vídeo, você já ajuda muito, beleza? A família Malfoy tem suas origens na Normandia. Armand Malfoy chegou à Grã-Bretanha fazendo parte do exército de William o Conquistador. Tendo prestado serviços obscuros e certamente mágicos a William I, que se tornaria rei da Inglaterra em 1066, Malfoy recebeu um pedaço de terra nobre em Wiltshire, confiscado dos proprietários locais. Ali se estabeleceu a Mansão Malfoy, onde seus descendentes viveriam por séculos. Apesar dos Malfoy serem conhecidos como uma família defensora da pureza de sangue, nem sempre foi assim. Antes do Estatuto Internacional de Sigilo em Magia ser implementado, os Malfoy se relacionavam com trouxas. Na realidade, eles não faziam distinção entre bruxos e trouxas, eles só faziam distinção entre ricos e poderosos e pobres e miseráveis. Então, se houvesse uma família trouxa que fosse rica e poderosa, eles se envolviam sem problema algum. Mas isso acabou mudando. Depois que o Estatuto Internacional de Sigilo foi implementado, passou a ser uma lei no mundo bruxo, a maioria das famílias da classe de elite ficaram contra o estatuto. Portanto, foi se desenvolvendo ali um grande preconceito e um sentimento anti-trouxa, do qual os Malfoy adotaram convenientemente, porque era onde estavam os mais ricos e poderosos. E a partir daquele momento, qualquer um que sujasse o nome da família, demonstrando sentimentos pró-trouxas, era simplesmente afastado, como se nunca tivesse feito parte daquela família. Essa prática era muito comum entre as famílias bruxas que se diziam puro sangue, como por exemplo a família Black, que tem vários nomes riscados, queimados de sua árvore genealógica, como Sirius Black, como Alphard Black, Cedrella Black, entre alguns outros nomes, simplesmente por serem pessoas que se casaram com nascidos trouxas, ou como Marius Black, por exemplo, que era um aborto, ou se simplesmente a pessoa era contra a ideologia da família, como Sirius. Enfim, vários outros nomes foram riscados da árvore genealógica dos Black, e isso acontecia também com as outras famílias. Então é bem provável que os Malfoy também tenham riscado alguns nomes de sua árvore genealógica. Os Malfoy são facilmente reconhecidos. Cabelos loiro-prateados, quase brancos, olhos acinzentados, rosto fino. Essas são algumas das características que chamam a atenção em algum membro da família. E você já notou algum outro personagem ou alguns outros personagens com essas mesmas características? Talvez os Lovegood. Luna Lovegood é descrita como uma garota com cabelo loiro de aspecto sujo, olhos claros prateados, e Xenophilius, seu pai, também é descrito como um homem de cabelos loiros esbranquiçados, quase como algodão doce, bem mais branco do que loiro. Então, será que eles têm alguma ligação? Existe uma teoria que sim, que os Malfoy e os Lovegood estão interligados, que eles são da mesma família, na verdade. E ela aponta para Xenophilius Lovegood, ou melhor, Xenophilius Malfoy. Segundo a teoria, Xenophilius é na verdade irmão de Lucius Malfoy, filho de Abraxas Malfoy. E ele foi queimado da tapeçaria, queimado da árvore genealógica da família. Não só por ser um cara tido pelos outros como alguém meio maluco, mas por não fazer distinção entre bruxos e trouxas, por não seguir a ideologia puro sangue da família. A teoria aponta que Xenophilius sempre foi excêntrico como era, e isso já causava um certo desconforto na sua família, nos seus pais, no seu irmão que o desprezava, e o comportamento do Xenophilius envergonhava os Malfoy. Então, em reuniões da alta sociedade bruxa, normalmente o Xenophilio acabava comentando algo ou tendo atitudes que deixavam eles completamente envergonhados. Além disso, Xenophilius não conseguia entender como os pais e o irmão tinham cabeças tão pequenas, mentes tão fechadas pro diferente, pro novo, e eram agarrados em tradições preconceituosas e ridículas. A infância de Xenophilio, segundo a teoria, não foi fácil, porque ele era
menosprezado não só pelos pais, mas também odiado pelo irmão. E os Malfoy zelavam muito por seu nome. Tanto é que Lucius Malfoy se casou com Narcissa Black, um casamento respeitado de duas famílias importantes que faziam parte dos Sagrados 28. Mas Xenofilho não seguiu esse caminho e por esse motivo, que foi a gota d'água, ele foi erradicado, ele foi afastado, ele foi queimado da árvore genealógica da família, como se nunca tivesse pertencido a ela. Quando ele conhece, se relaciona, se apaixona e se casa com Pandora Lovegood, que se tornaria a mãe de sua filha Luna Lovegood, a família Malfoy o deserdou. Isso porque, segundo a teoria, a Pandora Lovegood era uma traidora do sangue. Ela era de uma família sangue puro, mas que encorajava a mistura de trouxas com bruxos, que encorajava o casamento de trouxas com bruxos. Algo parecido com os Weasley, que também eram puro sangue, mas eram tidos como uma vergonha no mundo bruxo para os bruxos puro sangue, que prezavam por essa ideologia, justamente por defender que sua família não via problema algum em se relacionar com trouxas, que inclusive existem trouxas em sua família, como algum primo que se casou com uma mulher trouxa, ou alguma prima que se casou com um homem trouxa, enfim, eles não tinham vergonha disso. Então a teoria aponta que a Pandora era exatamente igual, que ela também não tinha esse preconceito e por isso também não estão entre as famílias dos Sagrados 28. Xenofilhos tendo cortado completamente o contato com sua família de origem, os Malfoy, Xenofilho vai viver sua vida com sua esposa e então ele adota o seu sobrenome, Lovegood. Xenofilho e Pandora têm uma filha, Luna, que puxou muito a aparência do pai, cabelos loiro-prateados, olhos claros, e não só a aparência, mas também o jeito excêntrico de seu pai. A teoria é basicamente essa, e o argumento mais forte dessa teoria se baseia na aparência, tanto do Lucius quanto dos Xenofilhos, já que eles são bem parecidos. O cabelo de ambos é descrito da mesma forma, praticamente, os olhos claros acinzentados, os dois têm idade parecida ali, o que possibilitaria eles serem irmãos, e Luna e Draco, os filhos tanto de Xenofilho quanto de Lucius, são parecidos também. A Luna e o Draco, eles têm uma certa semelhança. Mas e aí? É uma teoria interessante? Bom, a narrativa da teoria é interessante, a história é interessante em si, mas ela não consegue se sustentar de uma forma muito firme. Afinal, usar somente a aparência para denominar que alguém é da mesma família acaba sendo bastante falho. Se for assim, todo mundo que é ruivo tem alguma ligação com os Weasley. A Lily Evans, mãe do Harry, era ruiva. Ela era uma Weasley. A Susannah Bones era ruiva. Ela era uma Weasley. E assim, o enredo da teoria também não me soa tão original. Parece muito o enredo da história do Sirius. Tipo assim, foi riscado da árvore genealógica porque não concordava com a família, expulso e acabou. Tudo bem que era uma coisa comum, né, entre as famílias puro sangue isso. Só que, sei lá, não me soou tão original nesse ponto. Mas é interessante, é de fato interessante. Pode ser comprovada? Não pode. Mas eu acho que se isso fosse real, não ficaria barato na história, sabe? Eu acho que isso seria mencionado de alguma forma. Por exemplo, quando eles estão lá na casa dos Malfoy, o Voldemort desdenha falando que a sobrinha da Narcissa e da Bellatrix havia se casado com o lobisomem, né? Com o Lupin. E a Tonks é filha da Andrômeda, que também foi riscada da árvore genealógica justamente por se casar com o Ted Tonks, que era um nascido trouxa. Ou seja, mesmo ela riscada da árvore genealógica, todo mundo ali tinha consciência que ela era da família. Ela era irmã da Bellatrix, irmã da Narcissa. Sendo assim, Xenofilhos Lovegood, que seria, segundo a teoria, tão próximo ao Lucius, irmão, acho que todo mundo saberia disso. E outra, o argumento das 28 famílias sagradas também não é tão válido, porque os Weasley, mesmo sendo traidores de sangue, estão na lista dos Sagrados 28. Então, acho que não faz tanto sentido. Mas é isso, e você, o que você acha? Você acha que Xenofilho pode ser irmão do Lucius? Que Draco e Luna podem ser primos? Me diz aí, comenta aqui embaixo o que você achou dessa teoria. Eu acho que seria muito interessante se isso acontecesse de fato. Mas como não tem nenhum outro sinal além da aparência, eu acho que é furada mesmo. Deixe sua opinião aqui embaixo, que seu comentário é sempre muito bem-vindo. Deixe seu like no vídeo se você curtiu. Compartilha também com seu amigo, com alguém da sua família, com alguém que goste de Harry Potter. Enfim, vai ser uma contribuição muito grande com o nosso trabalho aqui no Caldeirão Furado. Obrigado por assistir até aqui, a gente se vê num próximo episódio e até lá, mal feito feito.